Paraíba, o juiz Max Nunes de França, está aqui conosco para conversar um pouco sobre a atuação dos juízes durante a pandemia do coronavírus, o processo de retorno gradual do trabalho. Será que a Justiça Paraibana conseguiu chegar e dar ali respostas às demandas judiciais que o paraibano precisou nesse tempo? E quais são aí as perspectivas do retorno dos trabalhos por parte dos magistrados? Então, fica com a gente para a gente acompanhar esse debate. Doutor Max Nunes, presidente, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã. Presidente, para a gente iniciar, a Justiça Paraibana conseguiu dar vazão, dar resposta, dar retorno ao cidadão e à cidadã paraibana durante esse processo de pandemia, em que, enfim, as coisas mudaram e os processos e os julgados precisaram ser transferidos aí para a questão do teletrabalho, para a questão online, para a questão remota? Sim, o Poder Judiciário paraibano, ele estava preparado para o momento. Apesar da pandemia ter sido um evento inesperado, apesar de ter nos surpreendido a todos com essa nova modalidade de viver e conviver, com afastamento social, com a restrição de locomoção, o Poder Judiciário pôde dar uma resposta adequada ao cidadão, se adaptando de maneira prática e eficaz para que os processos judiciais não ficassem totalmente paralisados durante todo esse tempo. Houve aumento na produtividade, porque no ano passado os números apontavam ali que a Justiça Paraibana estava ali atrás da lista de produtividade de julgados em comparação a outros estados brasileiros. Me parece que houve um avanço de produtividade no ano de 2020 e a Paraíba passou a ocupar lugares mais privilegiados nesse ranking. Isso, esse aumento de produtividade, ele não se deve apenas ao evento pandemia e ao teletrabalho. O Poder Judiciário paraibano, ele vem se organizando com uma melhor estrutura no primeiro grau de jurisdição, que é onde havia maior demanda de processos, para que pudesse dar uma resposta mais adequada ao cidadão. Então, com o aumento dessa estrutura, com a organização do trabalho, com gabinetes mais robustecidos, com assessorias, com servidores, então se pôde dar, ao longo desse ano, uma resposta mais adequada à população. E o evento da pandemia, com a restrição de circulação e a instituição do teletrabalho, aumentou ainda mais essa produtividade, porque os magistrados deixaram de se dedicar a atividades externas como inspeções, audiências, longos recebimentos de partes, de advogados, e puderam se concentrar seu horário de trabalho exclusivamente na confecção de decisões judiciais. O que é que deve ficar como herança bendita, digamos assim, positiva desse momento agora? A gente entrevistando no Rede Verdade aqui o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Márcio Murilo, e ele chegou a admitir que defende, pelo menos pessoalmente, particularmente, estava defendendo entre os pares que muito do método e da dinâmica adotada para a pandemia pudesse ser continuada. Você pensa assim também? Os juízes pensam assim também? A associação pensa assim também? Isso, inclusive a associação ela defende que essa modalidade de teletrabalho ela seja ampliada. Já há no Conselho Nacional de Justiça, já está sendo gestado, a gente já está dando contribuições para a regulamentação do teletrabalho também na magistratura, seja um teletrabalho completo ou até parcial, porque a pandemia ela serviu para mostrar que o teletrabalho ele também funciona e muitas vezes funciona até de forma mais ágil, porque evita deslocamentos desnecessários, ele faz com que o magistrado se concentre na sua atividade fim, que é a decisão judicial, e possa trabalhar de forma mais efetiva. Então há uma tendência de continuidade e permanecer um pouco desse método, dessa dinâmica. Isso, ela continua agora em razão da pandemia, porque a gente está numa fase de retorno gradual, mas ainda não é total, a gente ainda está num regime extraordinário de trabalho, mas a tendência e a pretensão é que, mesmo cessados os efeitos da pandemia, a gente possa garantir que o teletrabalho funcione, não em regime total, como está agora, mas em regime parcial de teletrabalho, quando esse teletrabalho for possível e adequado. Olha, doutor Max, o senhor mencionou aí a questão da gabinetes de juízes mais robustos, do ponto de vista de
mais estruturados, com recursos humanos, com assessores e servidores, enfim, com base na resolução do Conselho Nacional de Justiça, que privilegiou ali um pouco os julgados de primeiro grau, né? Aí há dois pensamentos, inclusive do próprio desembargador Márcio Murilo, presidente do TJ, faz essa defesa também, no geral, de que investir em assessores para juízes, ponto 1, e 2, em modernização, ou seja, no PJE, nos processos eletrônicos, fazem com que esses dois atos fazem com que não se haja mais necessidade de contratação de juízes. Ele reduz ali a necessidade de mais juízes em atuação em troca de mais modernização e mais assessores em gabinete. O senhor concorda com essa tese? É por aí mesmo? Quer dizer, ou não? Ou é preciso ter um meio termo nisso? Eu não concordo com essa tese nesses pontos que foram colocados, de que o assessor substitui o magistrado. Isso não é verdade, mas o assessor, ele não substitui agora, nem nunca vai substituir o magistrado. A decisão judicial, ela precisa de um magistrado, então precisa de um juiz que se submeteu a um longo concurso, que tem uma gama de experiência para que seja proferida a decisão judicial. Agora, isso não quer dizer que haja necessidade de contratação de mais assessores. E aí, para a população poder entender, pode ficar pensando, mas por que um juiz precisa de 2 assessores, 3 assessores, 4 assessores? Porque o processo de construção de uma decisão judicial, ele é um processo que ele não nasce assim de uma hora para outra num minuto. De uma vontade. De uma vontade. Ele é fruto de um estudo, de uma pesquisa, de uma análise de provas, de documentos, de audiências. Então ele é fruto de um processo. E um magistrado, ele pode até decidir 10 processos durante um dia, mas ele não tem condições de escrever 10 processos, 10 sentenças durante um dia. Porque muitas vezes, claro, se essas sentenças forem diferentes, porque os casos repetitivos se conseguem porque o padrão é praticamente o mesmo. Mas o processo de decisão, principalmente nos processos penais, em que todos os casos são diferentes um do outro, a dinâmica dos crimes difere, então você passa uma tarde fazendo uma audiência, ao final da audiência o magistrado já tem sua decisão mentalizada, pronta, se condena, se absolve, qual é a pena. Mas ele não consegue, em 10, 15 minutos, escrever, muitas vezes, sentenças que têm 30, 40 laudas. Então, por isso a necessidade da assessoria. A assessoria ela serve tanto para fazer pesquisas jurisprudenciais, pesquisas doutrinárias, mostrando quais as tendências do tribunal, como para redigir as decisões judiciais. O juiz decide, as assessorias, elas redigem. Então, mas aí, do ponto de vista de modernização e também... o desembargador Márcio Murilo, quando faz o debate sobre isso, ele diz, olha, em alguns casos, e na maioria dos casos, o investimento na contratação de um juiz por concurso público, aliás, tem uma turma que está aguardando, né, que aguarda muito essa contratação, é mais caro. Um juiz é mais caro do que ou você modernizar do ponto de vista de permitir que um juiz possa ter aí maior produtividade sozinho, com um gabinete mais robusto, e o juiz é mais caro. É isso mesmo, um juiz é mais caro, é melhor investir nesses outros itens do que propriamente na contratação de juízes? Não é que seja melhor investir nisso e esquecer o outro lado. É preciso que haja uma ponderação e uma análise de fato. Por exemplo, esse processo de redução de comarcas, em muitos casos ele foi necessário. E por isso que teve o apoio da magistratura. Dou o exemplo da comarca de Princesa Isabel, que lá a gente tinha 3 unidades judiciárias, eram 3 juízes, e o tribunal reduziu apenas para uma unidade, porque a demanda daquela cidade, um magistrado apenas era necessário. Então, nesse caso, era mais viável do que nomear mais 2 juízes para Princesa Isabel, deixar apenas um juiz como tem lá e aumentar a assessoria, porque a magistrada lá de Princesa Isabel, ela consegue fluir os processos todos da comarca, fazer suas decisões, tomar suas decisões e tendo uma assessoria robustecida para poder redigir e enfim, tratar dos atos ordinários do juízo. Agora, temos outros casos, como, por exemplo, São Bento, que hoje está sem magistrado titular. Então, nesse caso, investimento em assessoria não vai resolver, só resolve a contratação e a nomeação de um juiz para a titularidade de São Bento. Então, são casos que a gente tem que abordar de maneiras diferentes. Quando o presidente do tribunal diz que investir em assessoria
é melhor nesses casos em que há um magistrado e a gente precisa aumentar a assessoria daquele magistrado para que a comarca possa fluir melhor. Mas naquelas comarcas onde não há juiz, como eu citei agora São Bento, mas a gente vai ter outros casos aí no estado em que a comarca está vaga. Nesses casos, não há como substituir. Não há como se substituir através de assessoria. Então, vocês defendem ou a contratação de quem já foi concursado ou novos concursos? Qual é o quadro hoje da atuação de juízes hoje na Paraíba? É satisfatório do ponto de vista da quantidade de juízes para a quantidade de habitantes? Está dentro da média no Brasil? Ele está dentro da média se a gente considerar o número total. Mas há um problema na Paraíba que é de distribuição desses juízes. Hoje a gente tem muitos juízes concentrados na área do litoral, porque progrediram na carreira, foram removidos, haviam as vagas, e poucos juízes em algumas localidades do sertão. E isso é preciso se equacionar. E não dá simplesmente para dizer que quem já está aqui, quem já foi promovido, seja despromovido, volte da terceira para a segunda entrância ou da segunda para a primeira entrância, ou só se resolva com juiz em caráter temporário, que não é o caso também. O tribunal pode designar juiz em caráter temporário, mas o caráter temporário a gente sabe, quem está substituindo nunca é a mesma coisa de quem está exercendo uma titularidade. Então, por isso que a gente defende ainda que haja nomeação, de acordo com a disponibilidade orçamentária do TJ, evidentemente, mas que haja a nomeação, que o tribunal faça um esforço para que haja nomeação para os cargos que se encontram vagos no sertão. Tomás, quais são os outros desafios dos magistrados, dos juízes aqui na Paraíba? O grande desafio hoje que o Poder Judiciário tem, não só o Poder Judiciário paraibano, mas o Poder Judiciário brasileiro, é poder entregar uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. E quando eu digo que isso é um desafio que não depende unicamente do Judiciário. Quem está aguardando com seu processo ajuizado há 1, 2, 3 anos, vai debitar a culpa na conta do Poder Judiciário, porque o processo está lá. Mas não é tão simples assim, nem uma fórmula tão fácil de se resolver, porque muitas vezes o processo não tramita ou demora a chegar a um resultado que o indivíduo sinta que ele foi resolvido, porque a legislação brasileira, felizmente ou infelizmente, tem muitos mecanismos que ajudam a perpetuar um processo. Então, muitas vezes o processo é decidido em primeira instância, há um recurso para o tribunal, que é necessário que haja um duplo grau de jurisdição, e muitas vezes se acessa aqueles, evidentemente, que têm acesso a advogados, em si, que sabem manejar os instrumentos legais, a recursos nos tribunais superiores, e isso faz com que o resultado do processo não chegue ao fim. Um exemplo muito prático disso são as ações contra o Estado. Então, hoje, uma das partes que mais congestiona o judiciário é o próprio poder público. O volume de ações nas varas da Fazenda Pública contra o Estado da Paraíba e contra os municípios em geral da Paraíba superlotam. E esses entes públicos, por terem prazos mais elastecidos, por terem um quadro de procuradores enfim, atuantes, eles levam essas demandas a todas as fases recursais, e isso faz com que o cidadão que ajuize uma ação na justiça possa, muitas vezes, ter seu direito garantido, mas efetivado depois de um longo tempo. Agora, você falou na distribuição equivocada em relação geograficamente, né, de concentração de juízes em alguns pontos e falta e ausência em outros. Isso gera, ou também há o problema de má distribuição da quantidade do volume de processo, porque tem juiz na Paraíba com muito processo para julgar e outros com menos, e isso acaba, enfim, um juiz carregando 10 mil processos para as costas para julgar e o outro com 1.000 processos para julgar. E essa má distribuição também está nisso? Também. Isso foi em parte corrigido com o processo de agregação das comarcas, em que aquelas comarcas em que a demanda anual era menor, era baixa, que não se justificava do ponto de vista, não é que aquela cidade, aquela comunidade não precisasse. Se o Poder Judiciário pudesse e houvesse recurso necessário, o ideal era que tivesse um Poder Judiciário atuante, nem que fosse para resolver 10 processos no ano, mas atuante em todos os municípios para que a justiça estivesse ali, presente naquela comunidade. Mas o fato da agregação, isso não quer dizer que a justiça se afastou da população, ela pode ter se afastado fisicamente daquele município, mas o tribunal está implementando, inclusive,
até por conta do advento da pandemia, que nos ensinou que é possível estar próximo sem estar fisicamente no local. Então, há a possibilidade de postos avançados, de audiências virtuais, que vai possibilitar o Poder Judiciário estar em todos os municípios em um posto que se cria ali de atendimento. Olha, 13 horas e 48 minutos, estamos ao vivo, você está acompanhando uma conversa com o juiz Max Nunes de França, ele que é presidente da Associação dos Magistrados aqui da Paraíba. Doutor Max, há alguns anos, na verdade, o Brasil acompanha um debate muito acalorado entre o que se acusa de politização do judiciário e a judicialização da política. Há ali um entrave nesse sentido. E isso gera vários debates em relação à atuação do magistrado na sua carreira. Há quem defenda menos liberdade de expressão por parte do juiz, que às vezes quer usar as redes sociais para colocar uma opinião política ou entrar num debate político, e há um debate por parte do Conselho Nacional de Justiça de frear essa liberdade de expressão do juiz. Qual é a posição da associação em relação a isso? Os juízes são muito castrados hoje em dia no Brasil em relação a isso, ou não? O senhor defende que, de fato, em função da natureza da função de magistrado, de fato o juiz teria que se abster mesmo de fazer esse debate político público? Enfim, qual a opinião da associação? Não, a associação ela defende que a liberdade de expressão ela seja garantida em todos os seus termos. Assim como ela é garantida pela Constituição a todos os cidadãos brasileiros, os magistrados eles não podem ser tolhidos do seu direito de se expressar livremente. Claro que algumas restrições, não todas que o Conselho Nacional de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal queira impor, mas ele deve se abster de tratar publicamente ou emitir opinião apenas em relação aos processos que estão em trâmite. Mas opiniões em caráter geral, mesmo que sejam opiniões de caráter político, as associações defendem que os magistrados não sejam impedidos de fazer. Que possa se fazer livremente e, como todos os outros cidadãos, responder pelos excessos que cometer. Cada um é responsável pelo que fala. Você acha que então, isso não, como diria o ministro Dias Toffoli, isso não mexe com o prestígio do judiciário? Acredito que não. A gente tem que, como todo cidadão, emitir nossas opiniões, ter nossas posições. Isso não quer dizer que uma posição pessoal de determinado magistrado lhe dê o direito de usar suas convicções pessoais para decidir os processos que estão sob sua jurisdição. Aí a gente já tem que entrar numa outra discussão, que é o da imparcialidade do juiz, em que ele se deve ater aos fatos, à legislação e às provas para que decidam os processos. Pois é, o caso mais recente e mais famoso do Brasil é o caso do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. O Moro é para a associação um case de positivo ou negativo nesse caso aí? No caso do uso da função para se atingir objetivos políticos. A questão do juiz Sérgio Moro, ela inclusive ainda está em debate no Supremo Tribunal Federal, que até hoje não decidiu acerca de suspeição ou não suspeição dele. Então é um processo que ainda está sob jurisdição e que não compete a nós magistrados, até pelo Código de Ética da Magistratura, dar opinião sobre esse processo específico, se ele é ou não é suspeito. Mas o que a gente defende, e as associações defendem, é que os magistrados eles devem ser livres para expressarem suas opiniões e que suas opiniões não podem ser confundidas com sua atuação processual. Não é porque determinado magistrado tenha opinião política em determinada vertente que isso vá necessariamente fazer com que ele, nas suas decisões, possa colocar suas convicções pessoais em função da decisão judicial. Agora, doutor Max, com base nessa discussão do ex-ministro Sérgio Moro, se avança num debate, puxado inclusive pelo próprio, se não me engano, próprio ministro Dias Toffoli, que teve com vocês recentemente numa audiência, né, registrando aí a questão da produtividade da justiça paraibana, mas ele defende e está levantando a discussão sobre a famosa quarentena para os juízes e para membros também do Ministério Público, ou seja, 8 anos para poder se candidatar aí a um cargo eletivo se ele vier da magistratura. Vocês são contrários, a favor? É uma medida muito extrema, muito exagerada ou não?
A gente considera uma medida por demais exagerada e até, eu digo, exacerbada. Então, as associações elas já emitiram nota técnica contestando esse posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Apresentamos uma nota, inclusive apontando possíveis inconstitucionalidades nesse projeto de lei que já está em trâmite e que submete o magistrado a um tempo de inelegibilidade muito superior, inclusive àquelas pessoas que foram condenadas criminalmente. Só para o telespectador entender, pela proposta no geral, um juiz que queira ser candidato no processo eleitoral, ele teria que, por exemplo, deixar a função agora em 2020 e só poder ser candidato nas eleições de 2028. 8 anos aí esse espaço. Isso, então a gente é contrário a isso, até porque as restrições hoje já existentes já são muito pesadas. Então hoje magistrados eles não podem ser filiados a partido político, não podem inclusive ter atuação política partidária nenhuma. Correto, porque ele exerce uma função lá política, ele não pode ser ligado a agremiações políticas. Se um magistrado no Brasil hoje deseja ser candidato, ele tem que pedir exoneração do cargo. Então, diferente de outras categorias que apenas se afastam, se candidatam, se perder, voltam para o cargo de juiz, não. O magistrado, se ele quer sair para se dedicar à atividade política, ele tem que deixar a magistratura. Então, isso já é, por si, uma regra pesada demais. Então, eu escolho, eu não quero mais ser magistrado, agora eu vou me dedicar às atividades no Poder Executivo ou Poder Legislativo. Então, ele deixa a magistratura, não atua mais na magistratura, e passa, e aí vai concorrer a algum cargo eletivo. Então, isso a gente já considera uma medida que é vigente e que é, por demais, gravosa. Então, não tem para quê. Vocês vão combater isso. Então, a gente vai combater para que não haja esse prazo de inelegibilidade que está sendo proposto de 8 anos, que, inclusive, como já dito, é superior a muitos até que foram condenados criminalmente, cujo prazo é, em regra, menor. Parece que está sendo bem recebido pela classe política, né? Certamente, lá no Congresso, deputados parece que estão vendo com uma certa positividade essa proposta, certamente porque, enfim, é menos concorrência no debate político. Doutor Max, eu queria tratar de um tema que é um caso que a Paraíba toda tem acompanhado, para ficar mais específico, o caso do juiz Ronaldo Queiroga, que teve ali um processo muito forte, um desafio muito grande, enfrentou a Covid, foi tratado em São Paulo, retornou e está cobrando ao plano de saúde o pagamento das despesas do gasto lá. Como se trata de um juiz, a associação vai entrar nesse debate, está defendendo o seu integrante membro ou não? Enfim, como é que vocês estão tratando isso? É um assunto individual e particular para que seja tratado numa ação individual. Na verdade, eu não conheço nem as minúcias desse processo, porque, segundo me consta, o processo tramita por se tratar de assunto pessoal em segredo de justiça. Eu não conheço as minúcias do processo. Sei o que foi divulgado na imprensa de que há uma ação judicial cobrando do plano de saúde o ressarcimento de despesas médicas. O que a associação tem a dizer é que, pelo fato dele ser juiz, isso não, o caso tomou uma proporção maior pelo fato do autor da ação ser um juiz. A associação não tem uma atuação direta nisso aí, porque, como você mesmo já disse, é uma ação individual, um direito individual. Ele não está pleiteando um direito em razão da sua função do juiz, mas está pleiteando um direito em razão de ser usuário de um plano de saúde. E ações contra plano de saúde há todos os dias. O judiciário decide todos os dias ações contra plano de saúde. Então, estão politizando um debate que não é para ter essa natureza de que está sendo dada. De que, pelo fato dele ser juiz, está querendo cobrar do plano de saúde ressarcimento de despesas médicas. Então, a gente tem que separar bem as coisas. O fato dele cobrar é um direito que assiste a qualquer cidadão a ajuizar uma ação no Poder Judiciário. E a ação vai ser decidida com base nos critérios gerais que são decididos em qualquer ação judicial. Então, não é uma ação que foi inventada hoje. Como eu já disse, ações contra plano de saúde há todos os dias. Contra o Unimed, contra a Bradesco, contra a Sul América. Então, essas ações elas são ajuizadas diariamente e decididas e sujeitas a recurso. Tanto ele quanto o plano de saúde vão poder argumentar sobre o ponto de vista jurídico se ele terá direito ou não a essa cobertura. Bom demais. Para a gente fechar rapidinho, o judiciário, então, os juízes da Paraíba estão prontos para retornarem
gradualmente aos trabalhos desse pós-pandemia. Exatamente. A partir do dia 24 de agosto, a gente vai poder fazer alguns atendimentos presenciais, sempre privilegiando o atendimento telepresencial. Então, a partir da próxima segunda-feira, está permitido o atendimento presencial, mas não o atendimento presencial, digamos, portas abertas. Tudo que puder ser feito virtualmente, necessariamente terá que ser feito virtualmente. O atendimento presencial ele vai ter que ser agendado, ele vai ter que ser demonstrado a necessidade. Então, se eu posso realizar uma audiência por videoconferência, a audiência tem que ser por videoconferência. Presidente, boa tarde, muito obrigado, parabéns aí, boa entrevista. Boa tarde e estou à disposição. Obrigado.